Olá, Lígia Lucena aqui conversando com você e hoje eu vim te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar sobre vícios emocionais? Então, se você nunca ouviu falar sobre isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar bem direitinho. E se por acaso você já ouviu falar sobre isso, mas quer entender mais um pouquinho sobre o assunto, também fica comigo até o final que você vai começar a tirar todas as suas dúvidas sobre isso, tá? Então, assim, o que é que acontece? Quando a gente fala em vício, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Provavelmente seja a questão de vício de droga, pessoas que são viciadas em droga, em cigarro, em bebida, em chocolate, coisas nesse sentido. E aí eu vou pegar o exemplo da droga, só pra gente entender um pouquinho o que é que acontece, assim como acontece com as nossas emoções. Essa pessoa que foi usar droga, ela sempre teve esse comportamento? Não. Então, um período da sua vida, ela sentiu vontade, ela sentiu curiosidade de experimentar aquilo ali. E o que é que aconteceu? Como é o processo disso? A pessoa foi, experimentou aquela droga e houve uma reação dentro do seu corpo, tá? E foi uma reação que para a pessoa foi algo positivo. Ela gostou daquilo ali que ela sentiu. Então, qual é a tendência? É que isso aconteça novamente. O corpo começa a ter a necessidade disso, tá? E aí sim se torna um vício. Por quê? Porque a pessoa tem consciência que aquilo é uma coisa que não faz bem pra ela, mas simplesmente ela não consegue deixar, ela não consegue abrir mão. Então, conscientemente, usando a razão, a pessoa sabe que aquilo prejudica, que aquilo faz mal, todos os malefícios, só que por outro lado, é como se a necessidade do corpo fosse muito mais forte do que aquela razão. Então, o emocional termina ganhando, tomando uma força muito grande nesse sentido, tá? Então, assim como acontece com essa questão de droga, a gente também tem alguns vícios emocionais. Então, isso explica o fato de que algumas pessoas estão em relacionamentos abusivos, convivendo com pessoas extremamente tóxicas, mas que não conseguem se libertar daquilo ali. Então, todo mundo que tá de fora olha e faz: o que é que tá passando com essa criatura? Ela não tá percebendo não que isso só faz mal, que isso prejudica, que danada que ela ainda faz presa nessa relação, nessa amizade, nesse emprego, se submetendo a esse chefe, coisas nesse sentido. Por que, gente? Né? Então todo mundo começa a se perguntar sobre isso. E que se você for conversar com uma pessoa, às vezes ela até sabe realmente disso aí. Ela sabe que ela não é feliz, ela sabe que isso está prejudicando a vida dela, só que é algo mais forte do que ela. Ela tá viciada naquilo ali, ela não consegue sair daquilo ali, mesmo ela tendo plena consciência. E isso acontece por quê? Tem uma explicação lá atrás, que tudo na verdade começou lá na nossa infância, tá? Então, um exemplo, se são pessoas que foram criadas em um ambiente, tiveram pai, mãe, né, conviveram muito com pessoas que falava mal, que tratava mal, que não dava carinho, que não dava afeto, que só gritava, que só era mandão, autoritário, aquela coisa toda. Essa pessoa, ela se acostuma emocionalmente com isso, com esse tipo de comportamento, e quando ela se torna um adolescente, quando ela se torna um adulto, o que é que vai acontecer? Quando essa pessoa for se relacionar com alguém, ela vai querer alguém que mande, né? Alguém que seja firme, que mande, que goste daquela coisa toda. Por quê? Porque a pessoa já está viciada emocionalmente nesse comportamento. Então, o que é que acontece se essa pessoa encontrar um companheiro que seja carinhoso, amoroso, que goste de dar carinho, que seja totalmente o contrário daquilo que a pessoa foi acostumada, do que a pessoa foi viciada? Provavelmente essa pessoa vai começar a se sabotar e ela vai procurar motivos para acabar essa relação. Ela vai se sentir mal em estar naquela relação. É como se aquela pessoa fosse muito boa. É como se aquela pessoa fosse boa demais para ela, como se ela não fosse dar conta de corresponder àquilo ali. Então acaba se sabotando porque está preso num vício emocional, tá? Então, se você é alguém que tem um vício emocional, ou se você conhece alguém que está preso num vício emocional, você precisa procurar a ajuda de um profissional. Você precisa procurar a ajuda de um psicólogo. Por quê? Porque ele vai começar a te ajudar a entender um pouquinho esse mecanismo, esse processo, o que é que está por trás disso aí, né? Porque acontece isso que eu te expliquei, mas não é nem de forma consciente. A pessoa não faz isso de propósito, eu vou fazer porque isso e isso. Não é de forma consciente, não.
é de forma inconsciente, tá preso na tua história. Então, o inconsciente é aquela história do iceberg, né? Tá lá embaixo, tá lá no profundo, aquela pontinha do iceberg é aquilo que é a consciência da gente, só que tem muita coisa guardada por trás e um profissional vai te ajudar justamente nesse sentido, certo? A identificar qual é a tua história de vida, a identificar o que é que tá por trás disso, para você começar a quebrar essas amarras, né? E começar a sair dessa questão desse vício emocional. Então procura um psicólogo, procura um profissional. Eu tenho certeza que pertinho de você conhece algum profissional que pode te ajudar. Então não fique desse jeito, não fique vivendo de migalhas, não fique vivendo assim de forma medíocre, simplesmente porque você não consegue se libertar de algumas presas, né, de alguns vícios emocionais. Tá bom? Então procura ajuda, procura um profissional e vai viver a tua melhor versão, vai viver o melhor que você pode viver. Não se deixe aprisionado a esse vício, tá? Porque do mesmo jeito que acontece com as pessoas que usam drogas, com as pessoas que fumam, com as pessoas que bebem, isso também acontece provavelmente com você ou com alguém que você conheça de forma emocional. E a gente não pode simplesmente cruzar os braços e se acomodar achando que isso é uma coisa normal e natural, tá bom? Então, um beijo no coração, espero que eu tenha contribuído muito com você, tá?